Olá, pessoal! Continuando com a nossa história. Nosso querido protagonista dá uma trégua nos elogios e começa uma série de perguntas para a senhorita Erika. Aliás, senhorita Erika, você não acabou de se casar? O que está fazendo aqui neste fim de mundo? E ainda por cima, sendo assaltadas por bandidos. Ela continua caminhando e, sem olhar para trás, responde: fui até a cidade resolver uns problemas do meu marido e aproveitei para comprar comida fresca. Mo, agora um pouco mais desconfiado, continua perguntando: trabalho? Você é aventureira, e ele também, não é? Erika, sem olhar para trás, ainda incomodada com tantas perguntas, responde: sim, mas como acabamos de nos casar, o Rod e eu demos uma pausa nas aventuras por enquanto, e eu preciso avisar o Grêmio. E se você passa muito tempo sem dar notícias, o Grêmio acha que você morreu e te revolve do registro. Todo ano rolam uns maus entendidos assim. Tentando fugir do interrogatório, Erika muda rapidamente de assunto, para que Mo se distraia e pare de perturbá-la com tantas perguntas. Há um peixe para o jantar, Sr. Mo? Ela tocou em um assunto que deixou Mo fora de si, já que estava há dias sem comer. Sim, claro que sim. Peixe é meu prato favorito, sabia? Disse ele com toda a empolgação. Mas algo estranho aconteceu e tirou nosso protagonista do seu ânimo pela comida. Ele foi envolvido por uma nuvem negra avermelhada e uma voz sussurrou em seu ouvido: eu te amo. Mo se virou rapidamente, procurando de onde viria essa voz. Olhou para todos os lados e não encontrou absolutamente nada. Hã? O que foi isso? Disse ele. Erika, com um olhar desconfiado, perguntou: o que foi, Sr. Mo? Mo, coçando a cabeça, tentando entender a situação, pergunta: você não ouviu esse som? Erika, de uma maneira indiferente, responde: não, nada. Ele fica meio sem jeito e diz: não importa, deve ser alucinação de fome. Melhor continuarmos. Em pouco tempo, os dois já estavam na entrada de um vilarejo lindo, super aconchegante, com árvores, gramado verde, tudo impecável. Erika para em frente a uma lindíssima casa, com varandas, espaçosa, bem confortável. E Mo se surpreende ao ver a casa. Impressionado, ele diz: uau, não esperava que a senhorita tivesse uma casa com tanto espaço. Erika, pegando a cesta da mão de Mo sem ele nem perceber, responde: não, essa não é minha casa, é a do prefeito. Estamos ficando aqui temporariamente. É claro que nosso protagonista não ia deixar de observar a estranheza desta pacata e linda cidade. E fala com a senhorita Erika: senhorita, queria te fazer uma pergunta. Seu vilarejo é bem tranquilo e não vimos ninguém o caminho todo. E todas as portas estão abertas. Vocês não têm medo de ladrões? Erika, de cabeça baixa e nitidamente chateada com tanta pergunta, respondeu: é que agora todo mundo está ocupado, Sr. Mo. Você conhece o Lago Bepol? Mais uma vez ela toca em um assunto que tira a atenção do nosso querido protagonista. E ele, empolgadíssimo, responde: claro que sim, não só conheço, como já provei os peixes de lá. E ela continua: o Lago Bepol fica a mais ou menos 5 léguas daqui. A colheita de outono está para começar, mas nossas terras não são tão férteis. A vila depende da pesca do lago para vendermos aos nobres e cobrir os gastos do ano. Meu marido e eu, como aventureiros locais, ajudamos. O Rod protege os pescadores e transporta o peixe até a cidade. Geralmente demora alguns dias para voltar, e eu fico aqui cuidando da vila. Com um sorriso leve e cativante, ela continua dizendo: digamos que eu seja uma guardiã temporária. Enquanto ela tenta explicar a situação deserta da cidade, Mo coloca a mão sobre o queixo e fica refletindo sobre tudo que ela está falando. E quando ela termina, ele fala: agora entendo porque não vi ninguém. Que responsabilidade cuidar da vila sozinha. Mais uma vez, o pensamento dele foi envolvido com aquela nuvem vermelha e negra. E ele ouviu de uma maneira mais próxima e mais clara: te amo. Confuso com essa situação e essa voz que vem perseguindo ele, ele olha para trás e não vê absolutamente nada. Só que desta vez ele não compartilha com ela o que está acontecendo. E ela interrompe ele mais uma vez: entre, tem sapatos na entrada. E ele, ainda desconfiado, responde: ah, sim. E entra.
Uma pequena pausa na nossa história para um agradecimento muito especial a Jairo Genésio, nosso primeiro membro do canal. E quero agradecer também a Ícaro Mateus, que foi a primeira pessoa que deu uma contribuição voluntária para o nosso canal, para que possamos cobrar o microfone. Continuando com a nossa... Enquanto coloca os sapatos, ele olha para fora e fica com seus pensamentos. O som está chegando. Será que é só a minha imaginação? Mesmo desconfiado, ele senta no sofá. Enquanto Erika serve um copo d'água e amarra o avental, ela diz: aqui tem roupa e água. Pode ficar sentado ou se lavar no poço. O jantar fica pronto logo. Mo, ainda desconfiado, observa todo o cenário. O copo de água, a roupa dobrada, tudo muito bom para ser verdade. Mesmo assim, ele agradece. Obrigada, senhorita Erika. Agradeço muito. Erika, ao sair da sala, diz: de nada. Mo, sozinho, agora coloca o seu dedo sobre a água e desconfia de tudo. E fala para si mesmo. Sem sentimentos, sem cheiro, normal. Passa o dedo molhado com a água sobre a mesa. Não está nada envenenado, não tem nada de estranho. É só água, normal. Diz a si mesmo, tentando se convencer de que está tudo bem. A história de senhorita Erika faz sentido, parece confiável. Então ele resolve beber a água e se lavar para o jantar. Mesmo assim, ele desconfia de algo e fala em seus pensamentos. Mas tem algo que não bate aqui. O que será que vai acontecer com o nosso personagem? Quem é essa senhorita Erika? O que ela está tramando? Será que ele está correndo algum tipo de perigo? E essa voz estranha? Quem será? O jantar foi servido e Mo comeu tudo. Estava faminto. Quando finalmente terminou de comer, se encostou no sofá e disse: ufa, que bom, senhorita Erika. Cozinha tão bem quanto minha empregada. Tenho certeza de que no futuro você será uma esposa excepcional. Enquanto recolhe a louça, Erika diz: está sendo muito gentil. É só uma comida simples. Mas já que falou em empregada, Sr. Mo, você não é uma pessoa comum, né? Essa pergunta fez com que Mo voltasse aos seus planos e respondeu: exato. Na verdade, tenho um favor para lhe pedir. Então, Mon se levanta para se apresentar de uma maneira formal e pergunta a ela: você conhece a família Campbell? Uma das 4 grandes casas ducais do Império? Meu nome completo é Mon Campbell, filho do Duque Ron Campbell. Um pouco admirada, Erika diz: filho de um duque? Sim, por algumas razões estou sendo perseguido. Preciso que, usando a sua identidade de aventureira, alugue um cavalo ou uma carruagem no Grêmio dos Aventureiros e envie uma carta para as terras de Campbell. Também gostaria de ficar por mais um tempo. E diz: só isso? Achei que ia me pedir dinheiro para recuperar o seu título imperial. Mon, nitidamente chateado por ela não acreditar em tudo que ele falou, responde: ei, eu realmente sou filho do Duque, senhorita Erika, e justamente escapei da capital porque... Bom, quando tudo isso acabar, eu vou te dar 10 ou 20 mil como recompensa. Erika, ainda desacreditando de tudo que ele falou, começou a dar risada e respondeu: por 20 mil, você não me chamaria de presidente do Grêmio ou condesa de Berlante. Agora, Mo ficou nitidamente irritado. Não achou graça nenhuma dela levar na brincadeira tudo o que ele tinha dito. E aos berros ele diz para ela: não é brincadeira, é tudo verdade. Isso é muito importante. Por favor, leve a sério, senhorita Erika. Erika, ainda sorrindo, diz: desculpa, agora entendo. Ao ver Mo irritado, Erika tenta conter o riso, coloca a louça de volta à mesa e resolve mostrar o quarto para ele. Então diz: na verdade, estava pensando em te oferecer um lugar para ficar. À noite costuma rondar bestas pretas na vila. Venha, vou te mostrar o seu quarto. Mon, sem entender nada, pergunta: então aceita? Erika imediatamente responde: é claro, afinal 20 mil não é pouca coisa. Nem completando 30 missões no Grêmio, eu juntaria tudo isso. Não tenho motivos para recusar. Super empolgado por ela aceitar a sua proposta, Mo agradece. Muitíssimo obrigado, senhorita Erika. Você é um verdadeiro anjo. Já no segundo andar da casa, Erika mostra para ele o quarto onde ele vai passar a noite e diz: fique aqui por esta noite. Então Mo, admirado, fala: está tudo tão limpinho. E Erika continua: o banheiro fica do lado do poço onde você se lavou. À noite, não saia e nem abra a porta sem permissão. Segurando uma lanterna, ela aponta para o final do corredor e diz: especialmente esta porta do fundo. Por quê? O que tem lá? Pergunta Mo. Carne de caça, secando ao ar livre. Como o inverno está chegando, já estamos deixando tudo preparado.
Se abrir, o cheiro de sangue vai impregnar a casa. E não mexa nos outros cômodos, essa casa não é minha. O prefeito ficaria muito bravo se você bagunçasse a casa dele. Ah, entendi. Não vou mexer em nada. Prometo, disse Mo, em prontidão. Erka se afastou da porta com a lanterna na mão e disse a Mo: então descanse bem, Sr. Mo. Mo, todo gentil. Confio em você, senhorita Erka. Boa noite, até amanhã. Erka começou a ir embora e respondeu: até amanhã. Então Mo fechou a porta do quarto e se recolheu. Erka continuou caminhando em seus pensamentos. Que pena que não vai ver o amanhã. Gente, o que isso quer dizer? Ela vai tentar matar ele? O que está acontecendo com a senhorita Erka? Será que ela não é a pessoa tão bondosa que a gente pensa? De repente, a roupa dela começou a pegar fogo, revelando uma tatuagem em seu busto. E ela continua em seus pensamentos. Um jovem nobre, hein? Os nobres só valem quando estão vivos. Mortos não valem nada. Vocês lembram aquela fumaça negra e vermelha que rodeava Mo? Estava saindo de uma porta onde a senhorita Erka estava entrando. E ela dizia: o último sacrifício para o Deus do amor. Que é isso? O sacrifício é Mo? Será que ele morre? Será que ela consegue oferecer Mo como oferenda para esse Deus do amor sinistro? A porta repleta de sangue. Cenário triste. E seria um triste fim para o nosso protagonista. Pessoal, será que eu entendi direito? Ela está oferecendo Mon como sacrifício para um tal Deus do amor macabro? Enquanto as coisas começam a ficar sinistras do lado de dentro da casa, próximo ao vilarejo, do lado de fora, uma pessoa pega um retalho no chão e, ao levar para o nariz, adivinha quem é? Anne. E cheira o tecido e fala para si mesmo: o cheiro do jovem mestre. Como ele chegou tão longe? Mas, por mais que você corra, nunca escapará de mim, meu querido mestre. E terminamos aqui mais um capítulo, meus amigos. E para o próximo capítulo, vamos ver Erka, totalmente sensual, entrando no quarto de Mo, falando: Sr. Mo, ainda está acordado? O que será que vai acontecer? Aguardo vocês. Até lá.